Bem, ali eu já estou para começar. Aqui eu preciso só ligar. Tudo bem? Tudo bem. Me conta um pouco da tua história. O que te despertou na infância o interesse de ser militar? Bom, tem uma passagem na minha infância que é característica, assim, que eu acho que foi o start. O meu pai estava passeando comigo, com meu irmão, e parou. Nós, nessa época, morávamos em Curitiba. Sim. Meus pais são gaúchos, casaram e foram morar em Curitiba. E lá tive a minha primeira infância. Então, num passeio, ele parou em frente à academia do Guatupê e ofereceu, brincando assim para o meu irmão, também pequeno, quem sabe no futuro ele pudesse seguir a carreira militar. Não tenho parentes na carreira militar, mas é aquela coisa, né, de pai que de repente espera alguma coisa ou oferece um novo rumo. E eu lembro que eu pensei, puxa, que pena, eu gostaria, mas não tem espaço para mim, porque se sabia que era só espaço para homens. E aí se dá um salto nessa história. Nós depois fomos morar no Rio de Janeiro, depois viemos, meus pais voltaram para Porto Alegre, onde terminamos aqui de crescer, entramos na juventude, fizemos faculdade. E aí, já quase me formando em Direito, né? Passei num concurso público antes da brigada, no último ano da faculdade, então ou eu ia advogar, ou então permanecia neste concurso. A minha ideia até, uma opção era ser fiscal do trabalho, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, né? E aí surgiu esse concurso para a Brigada Militar, inédito, né? Oficiais, ingresso de oficiais. E eu não sabia direito do que se tratava, né? Não tinha entrado muito neste universo, que para mim estava distante. E aí meu pai, né, claro, ao longo dos anos, né, se viu que eu tinha uma admiração por essas carreiras, forças armadas, polícias em geral, tanto que eu tentei concursos para a Polícia Federal, Polícia Civil também, porque eu queria estar nesse contexto, então já é uma vontade, né, já tinha um despertar. E aí eu iniciei, me inscrevi no concurso da Brigada, fui passando por todas as 4 etapas, né, a prova objetiva, depois a preparação de meses para a prova de aptidão física, corrida, inclusive me esforcei para fazer o máximo, 2.400 metros em 12 minutos na época, né? Fiz apoio abdominal, tudo que tinha que fazer com nota máxima. Eu queria muito passar no concurso. E também depois veio a parte de exames médicos, entrega de exames, também de exames físicos propriamente dito. A última etapa, a etapa psicológica, como é até hoje. E aí me formei, aquela coisa toda, fui chamada, né, para essa primeira turma de oficiais. Era inédito na brigada, porque não tinham policiais militares femininos na brigada até então. O ano era 86. Então, nosso primeiro registro de mulheres na brigada são as servidoras civis, as funcionárias civis da brigada, né, que já deram uma cara diferente nesse universo totalmente masculino. Muito bem, então iniciamos essa caminhada, fui chamada, né, fui classificada. Então, abri mão de outros caminhos, tanto na área do direito quanto na área que eu já estava começando a trilhar, em outro ramo público, e iniciei essa caminhada aqui na Brigada com outras colegas, éramos 10 mulheres. Então, imagina, em 17 de fevereiro de 86, nos apresentamos aqui na Academia de Polícia Militar, na APM, e fomos apresentadas ao corpo de alunos propriamente dito, nós e também um grupo de jovens masculinos que estavam iniciando a academia naquele ano. Então eu lembro que me chamou a atenção, né, todo aquele corpo de alunos, devia ter o quê, uns 150 alunos ou mais, porque eram turmas grandes, formadas no pátio interno da academia, e todas com comando, fazendo, tomando atitudes totalmente marciais, corretas, né? E aquilo ali foi a minha primeira impressão. E claro, nós tivemos que daí começar a criar referencial para a mulher policial militar na Brigada Militar. Me diz uma coisa, qual era o status das PMs femininas depois de formadas dentro da sociedade e dentro da Brigada Militar? Como é que tu percebias isso logo naquele início lá? Nós tivemos, então, que criar esse referencial, porque até então tudo era um aprendizado, uma experiência, uma possibilidade de que tudo desse certo. Então, o que aconteceu foi que nós nos formamos em julho de 87, depois as sargentos em agosto de 87, as soldados, as primeiras soldados em setembro de 87, e nós fomos compor a primeira companhia de polícia militar feminina. E é aí que a história começa. Claro. E é aí que a gente vai ver como é que é essa imagem perante o público interno e a comunidade. E foi através do trabalho. Porque até então, será que vai dar certo?
As pessoas vinham conversar com vocês, falar sobre essa situação, como é que era, perguntavam como é que era para a CPM, acontecia isso? Sim, o primeiro momento foi de muita curiosidade. Tanto é que a nossa primeira ida ao centro da cidade, enquanto nós ainda éramos alunas, foi que parou a Borges de Medeiros. Nós descemos, né, não era van, era uma Kombi da brigada. Nós descemos no centro para fazer aquele primeiro ensaio, né, o nosso coordenador nos levou para ver como é que seria a receptividade das pessoas, e parou porque ficavam alguns apontando, querendo saber o que estava acontecendo. Então essa foi a minha primeira ideia de receptividade. Então logo nos formamos, começamos a trabalhar, né, em apoio a todas as unidades operacionais, primeiro, nono, 11, e dando ênfase às escolas, atuação no aeroporto, rodoviária, reforço em todos os eventos que tinham nos batalhões, futebol, shows. E foi através dessa aproximação com a comunidade que a gente viu que a gente tinha uma aceitação, que as pessoas nos procuravam muito. Ai, que bom que tem mulher! Ou então, uma ocorrência, isso me aconteceu, eu tenente, tem uma assim que me foi emblemática, um acidente, e na Protásio Alves, uma mulher ainda presa dentro do carro, estávamos aguardando a chegada dos bombeiros, né, de todo o atendimento, e quando eu cheguei, com a minha viatura, me aproximei, que ela era uma mulher, estava dentro do veículo, estava consciente ainda, e ela chegou, quando ela me viu, a minha chegada, ela disse, que bom, uma mulher, né? Então tinha muito disso, a identificação da mulher com a mulher, né? Inclusive questões de revista, então tudo começou a ter um novo uso, uma nova abordagem. Eram turmas grandes, formadas no pátio. Sim, havia um sentimento comum entre todas nós queríamos que desse certo, muito certo. Então tinha todo um engajamento de todas para que a companhia feminina desse certo, que ela desse conta, que ela tivesse a credibilidade e respeito da comunidade e também do público interno, da Brigada Militar, dos nossos colegas, que às vezes, muitas vezes queriam nos ajudar em alguma ocorrência ou outra, mas às vezes também se sentia que talvez a gente não pudesse não dar conta. Mas isso a gente teve assim, ó, muito cuidado. A gente entendeu que essa mudança, toda mudança, ela gera uma dificuldade, uma desconfiança, e isso nós tivemos que ir conquistando com o tempo. Consideras que alguma vez a sensibilidade feminina causou progresso nos procedimentos da brigada? Bom, o início na brigada trouxe um diferencial, que era como é que as coisas iam se desenvolver dentro das unidades, das organizações policiais militares. Então a gente tinha muito esse retorno também dos comandos que diziam, puxa, a gente teve que se humanizar mais, as senhoras trouxeram até uma pitada assim de um relacionamento com mais educação internamente, cuidado com alguns termos que eram usados, né? E muitas vezes nós também sugerimos, eu tenho passagens assim que eu tive nos batalhões, falando com meus comandos, né, meus comandantes, capitães de companhia, puxa, será que a gente não pode, numa questão que na época tinha, aguardando solução de parte, uma detenção, então às vezes era uma sexta-feira, tinha que ficar até segunda-feira para esperar uma decisão de algo que nem era tão certo e sabido assim. Então, eu particularmente, né, por ter a formação em Direito, eu fazia essa sugestão, puxa, quem sabe então uma viatura pode levar o soldado até a sua casa, avisar a sua família, pegar sua escova de dente, sua toalha, voltar e cumprir a sua detenção no quartel. Então, dá uma voz também, que depois evoluiu isso muito na brigada, né, a questão da ampla defesa, a questão dos procedimentos, mas isso a gente trouxe assim até na questão do relacionamento, né? Internamente, às vezes um comandante queria chamar a atenção, até ser mais enfático com os oficiais, e às vezes, senhoras, pelas senhoras, né, vou me conter. Então isso foi uma troca, né? Nós aprendemos muito, né? Mas também trouxemos alguns diferenciais. Então foi interessante essa vivência. Particularmente, como é que foi para ti a situação de ser mãe durante uma carreira militar? Bom, eu planejei, né, fiz um planejamento assim para ter o meu filho, porque é difícil. Realmente, a maternidade com uma carreira em policial militar, e principalmente nós, oficiais, que ainda estávamos trilhando, eu já estava mais ou menos com uns 12 anos de brigada quando eu engravidei. E teve um cuidado, assim, porque não é fácil. Você tem que conciliar, você se cobra, tem uma cobrança também interna, né? Porque você tem que estar disponível para o trabalho, tanto quanto seus colegas.
Então, eu tive que me estruturar. Eu, inclusive, durante a gestação, eu já busquei uma pessoa que acabou ficando conosco até os 14 anos do meu filho, que foi uma dádiva, né, me trouxe muita tranquilidade para tirar meus serviços, mas no início, mesmo assim, eu tirava serviço de madrugada, 41, que a gente chama, né? Começa ali 18h30 e vai até às 6h30. A pessoa que me ajudava estava na casa dela, né? Então, daí, o pai do meu filho é que tinha que cuidar dele. E muitas vezes havia uma dificuldade no que a criança pede muito à mãe, e a gente tem que trabalhar muito isso nesse sentimento da maternidade, como é que a gente vai fazer essa equação. É complicado. Hoje, assim, já se evoluiu muito nisso, né? Mas eu tive momentos, assim, de dificuldade, de repente, receber um telefonema na companhia, que o meu marido, né, tinha chamado na época, e o meu filho estava berrando. Olha, capitão, o seu marido ligou e o seu filho está berrando, né? E está precisando, assim, o que fazer? Então, sempre era uma preocupação, né? O que a gente, cada serviço, se alguma coisa pudesse acontecer. Mas é aquilo, a gente tem que se organizar, a gente tem que planejar, porque as dificuldades mesmo assim irão acontecer. E eu como tenente ali, novata, eu até esperei um pouquinho mais, porque eu vi as dificuldades do meu efetivo, das soldados jovens, que muitas vezes não tinham uma estrutura familiar adequada, ou assumiam, né, uma maternidade solo, e era muito difícil, a gente tentava ajudar no que podia, muitas vezes elas não tinham para onde deixar, levavam para a companhia, a gente entendia isso. Como sempre tinha alguém em FA, como a gente chama, fora de ação, ou alguém que ficasse só na recepção, a gente tinha uma maneira ali de se adequar e poder dar apoio para aquela militar. Mas é uma situação assim bem delicada e ainda hoje serve de fórum, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Quanto tempo até a Brigada Militar ter uma comandante-geral policial militar? Tu chegaste até o quadro de comando geral da Brigada. Quero dizer até onde, qual era a tua função. Mas eu queria saber se a estrutura ou o preparo são limites para que haja uma comandante-geral agora, nos próximos anos ou em seguida. Bom, para termos agora uma possível comandante-geral mulher, ela demanda primeiro tempo, né? Porque a carreira é assim para homens e mulheres. Eu ingressei em 86 e saí na compulsória em 2021. E tive a oportunidade de ser chefe Estado-Maior da Brigada Militar. Então, eu tive uma função junto ao alto escalão do comando. Mas é assim, ela é final de carreira. Né? Em geral, ela é final de carreira. Então, para sair coronel também. Então, homens e mulheres têm que ter uma trajetória de quase final de carreira para chegar nessa possibilidade. E aí, o que eu digo sempre é: você, durante a sua carreira, faz esse caminho com as suas relações, boas relações, com o seu trabalho ser reconhecido, as pessoas terem algum tipo de identificação, afinidade. Nada acontece por osmose. Então, nos acompanha, o que a gente trilha, nos acompanha ao longo da vida. Tanto na vida pessoal, temos as nossas escolhas, certas ou erradas, né? Na vida profissional também. Então, nós temos que chegar até o final da carreira e ter esta questão de estar inserida nesse contexto de trabalho, de ser reconhecida, de troca com os colegas. E eu, por exemplo, no comando em que eu cheguei a chefe de Estado-Maior, eu fui convidada pelo Coronel Mor, e o Coronel Santa Rosa também foi convidado pelo Coronel Mor, nós fomos tenentes no primeiro BPM. Então, também tudo parte de boas relações, de bons referenciais e de estar disponível para as oportunidades que surgem. E aceitar desafios também, porque eu aceitei alguns desafios. Claro que a gente muitas vezes pode se sentir temeroso de aceitar um desafio ou um primeiro desafio, mas sempre que eu fui convidada para uma função, por exemplo, comandante do primeiro BPM, como tenente-coronel, eu aceitei, né? Depois fui para o CPC, trabalhei uma época lá, na época eu era tenente-coronel Ikeda na época, comandante do CPC, eu estava na função de chefe de Estado-Maior do CPC, funções outras ao longo da carreira, comandante de companhia, né? Muitas vezes ir para o policiamento pode ser visto como uma dificuldade, mas a gente tem que encarar, são desafios, são aprendizados que podem nos levar a algumas relações e oportunidades. Então é isso. Quem é que escolheu fazer esse depoimento aqui? E por quê? Eu escolhi fazer esse depoimento aqui porque foi aqui que eu comecei a minha carreira, ingressando na APM
como aluna oficial. E também o grande desfecho da minha carreira foi aqui, assumindo a função de chefe Estado-Maior no campo aqui do DE, junto com o Coronel Mor, Coronel Santa Rosa, e foi o final de carreira. E terminei nessa função, sendo atingida pela compulsória, em 7 de fevereiro de 2021, então já passou 2 anos de reserva. Então imagina, 37 anos que eu ingressei neste local. Então eu acho significativo, e aqui também pulsam muitas histórias. Muitas vezes estive aqui em vários eventos, em várias situações de trabalho, acompanhei muitas histórias também. Imagina, antes de nós, durante e agora, quantas outras histórias vão surgir, estão surgindo, quantas pessoas cheias de sonhos, de planejamentos, de aspirações. E eu acho que todos nós podemos inspirar outras pessoas. Eu acho que a ideia é essa, homens e mulheres, né? Estamos inspirando sempre. Eu pus o maço da bandeira, por isso sou chamado de faca na caveira.